eu peço que o Senhor ele esteja comigo, que seja a boca dele falando e não a minha. E eu peço ao Senhor que os ouvidos da casa dele sejam limpos para entender e ouvir aquilo que ele tem a dizer. Eu peço que todos fiquem ligados, por mais que seja a minha primeira ministração, aqui é algo de Deus e algo do Senhor que ele colocou no meu coração para falar para a casa dele. Ok? Obrigado. Para quem me vê assim, ainda não sabe, não vê com essa carinha aqui bonitinha, não vê com essa carinha, sabe, simpática, legal, não faz ideia da onde o Senhor me tirou. Tá? Eu era uma pessoa que eu cresci na igreja, lá no mundo, na igreja Assembleia de Deus, desde pequena. A minha mãe me levava para a igreja, ok? Então eu cresci nessa situação até os meus 15 anos. Só que algumas situações na minha vida, na minha casa, aconteciam e eram coisas muito pesadas e carregadas para uma criança assistir, ok? Então, nessas situações ali dentro da minha casa, aconteceram coisas muito desagradáveis para a vista de uma criança, como, por exemplo, a macumbaria todos os dias dentro de casa, a violência todos os dias dentro de casa, a violência sexual todos os dias dentro de casa. Então, assim, eu cresci num lar de traumas, aqui como talvez muitas pessoas devem ter crescido em situações, porque o Senhor ele nos faz passar por provações e nos entrega alguma coisa no final. Então a gente tem que entender isso. Se vocês sabem com certeza que o Senhor ele nos faz passar por um deserto. E desse deserto aí, enquanto a gente não tem o entendimento, a gente não sai dele, né? Então, vou contar um pedacinho de uma situação que aconteceu na minha vida e na minha casa, que quando eu cresci com a minha mãe somente, mas quando eu havia 6 anos, a minha mãe colocou meu pai preso, pois ele não pagava pensão alimentícia. Eu moro com ela desde os 9 meses, eles moravam juntos, mas ela foi jogada para fora de casa e ele nos entregou para minha avó. Somos 4 irmãos, mas um é de um pai, e tem o meu irmão e eu, Danilo e eu, que somos da mesma mãe, antes de vir um pequenininho. E aí, quando ela colocou ele preso, o que aconteceu naquele momento aí? Ele foi solto depois, eu não sei como, não me pergunte, eu não sei. E ele decidiu nos levar para criar junto com ele. Ok, para habitar com ele. Nisso, havia 2 tios meus que habitavam junto com ele. Então foi aí que eu passei a ter abusos sexuais. E aí, irmãos, eu quero falar de uma coisa que acontece quando se tem um abuso. O que acontece? Desculpa, alguns termos assim, não sei se as crianças vão estar ouvindo. Eu peço que o Senhor tape o ouvido deles, porque isso é uma coisa importante a se dizer, porque isso acontece nas nossas casas, na nossa família, todo o tempo, e a gente acaba fechando os olhos para aquilo que está acontecendo na nossa própria casa. Ok? Quando acontece um abuso sexual, uma criança, um espírito maligno se aposta dela. Tá? Então, isso é algo que é tão forte, que isso leva a pessoa a coisas horríveis e terríveis no futuro quando ela cresce. Já ali desde pequena, essa situação que aconteceu na minha vida era uma coisa tão assustadora que eu passei a ficar em silêncio. De uma criança feliz, eu passei a não sorrir mais. Sabe aquele sorriso de tapiá? Eu nem sei como o Senhor me sustentou tanto naquele momento ali.
foi para mim uma coisa terrível, que eu passei a não falar muito com as pessoas, eu não falava com ninguém. Eu tinha vergonha daquilo que estava acontecendo, mas eu não conseguia falar. Imagina que eu tinha o estupro de manhã até a noite, antes de ir para a escola e depois que eu chegava da escola. E à noite, como a minha madrasta, ela não gostava da situação, porque os filhos do meu pai estavam morando com ela e tudo mais, ela colocava a filha dela para dormir no quarto com eles, e eu, que sou uma menina, eu dormia na sala junto com os meus tios e meu irmão. O meu irmão era um tonto, ele dormia de boca aberta, então ele não via nada acontecer. Olha que ele era pequeno como eu. Ele tinha 6, ele tinha 7, 8. E nisso daí acontecia toda aquela violência sexual. Eu posso dizer que esse trauma da infância foi algo que, até eu entender, eu não saí desse deserto, porque eu passei a entrar no deserto. E nisso eu sabia que todas as vezes que a gente chora por isso, ainda o estuprador, o violentador ainda está ali te violentando. Todas as vezes que eu chorava, aquilo me feria de uma maneira. E eles ainda falavam: olha, se você contar, eu vou matar você e a tua família inteira. Vou matar a tua mãe, os teus irmãos. Então imagina para uma criança isso como foi. Eu vivia num terror tão grande, que a minha infância foi de desistência o tempo todo. Eu vivia, todo mundo, tipo assim, dava pra ver que eu era uma criança triste, mas a minha mãe, ela não percebia, porque depois eu voltei pra casa dela. Ela foi nos buscar com a polícia. Foi uma coisa muito louca, porque meu pai escondia a gente quando ela ia visitar. Assim, quando eu voltei para casa, eu era uma criança tão escondida, eu escondia das coisas das pessoas. Eu fazia pipi na cama. O medo me aterrorizava. Sem contar os outros homens, porque a pombagira, quando ela está do teu lado, quando ela está dentro de você, porque o espírito de promiscuidade se apossou de você, porque quando há penetração, quando há pele, não tem como. Ali os demônios, eles vêm, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Eles se apossam de você. Imagina com uma criança que não era aquilo, porque sempre tinha um homem ao meu redor querendo me estuprar de algum jeito, me violentar de alguma maneira. Então isso foi aterrorizante. E logo após, quando eu cresci, eu fugi de casa, porque naquele ambiente que eu vivia tinha macumbaria, uma mentirada danada. Minha família, um roubava do outro, uma coisa terrível, uma coisa horrível, uma coisa triste de se ver, viu? É algo que para mim foi muito perturbador na minha infância, ver tudo aquilo, sem contar nas agressividades. Eu decidi fugir de casa. Com 17 anos, eu falei: eu vou embora daqui, eu não aguento mais, eu vou embora, eu não quero viver mais isso, sabe? E aí eu fui embora. Nisso eu não vou contar alguns detalhes, mas eu cheguei na prostituição. E a prostituição, eu pensava: nossa, que legal, tem alguém que está me vendo, tem alguém que está me olhando, tem alguém que está me achando linda, porque existia uma fase, uma época, eu sei que vocês vão se lembrar, em que o negro, que a pele era algo assustador, né? As pessoas viam o preto como se fosse a escola da sociedade. O preto era aquele menos privilegiado, e a gente se lascava todos os dias. As pessoas colocavam o dedo na nossa cara e nos humilhavam todos os dias. E aí, quando eu moro em Búzios, Deus ainda não me tirou de lá. Por mais que eu quisesse sair, Ele ainda não me tirou de lá. Porque Ele quer me fazer entender
que quem manda aqui é Ele. Quem manda nessa casa é Ele. Pois foi lá que eu comecei a minha prostituição. E não foi nada fácil. Primeiro foi fácil. No início, poxa, que legal. Caramba, os gringos, né? Os gringos adoram uma pretinha. Mas tá, é legal, bonito, é simpático, não sei o que. Eu pensando na minha cabeça. Mas depois, quando vinha uma necessidade extrema, quando você está com dinheiro, tá ok, mas quando vem necessidade, você tem que pegar qualquer pessoa que estiver lá, qualquer um serve, para você fazer algum dinheiro. Olha só a que ponto a gente chega. E isso aí tem a ver com lá atrás, quando eu tinha 6 anos de idade, que o espírito de promiscuidade se apossou da minha vida. Isso gera uma raiz, isso gera um pecado tenebroso, e que sair dele é muito difícil. Eu falo que sair da prostituição é algo tão difícil, é algo tão viciante, que para sair me demorou um ano. Então assim, o Senhor veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Aleluia. A palavra de Deus diz que a gente veio para ter vida e vida em abundância. Mas não é vida em abundância quando a gente for, não. É vida em abundância aqui. Enquanto a gente não entender que Ele quer o nosso bem, Ele não quer o nosso mal. Mas Ele tem coisas, Ele tem exigências, Ele tem leis que a gente deve seguir. E se a gente não seguir essas leis, nada na nossa vida poderá prosperar, melhorar, engrandecer. Nada. Então eu vou começar aqui com uma palavra. Só um minuto. Salmo 37, 25. Tá? Eu tenho várias, tipo assim, eu vou fazer um grande forfeit, uma mistureba, para falar um pouco daquilo que eu aprendi sobre libertação. Através do pecado, nós criamos maldições nas nossas vidas, tá? O pecado, ele não tem data de validade. Se você pecou lá há 10 anos atrás, e se não pediu perdão, e se não se arrependeu daqueles pecados, o pecado está valendo até hoje. E pode perceber que algumas coisas das vidas de vocês, algumas situações, ou elas se repetem, ou vocês não saem de um ponto do lugar, não saem do lugar. Nada acontece, por mais que peça, por mais que jejue, por mais que ore, o irmão ore por mim, não adianta, que não sai do lugar. E enquanto não houver o entendimento, porque nós perecemos por falta de entendimento, a palavra de Deus diz, a gente não vai mudar de nível, passar a prosperar, passar a entender, passar a ter a vida em abundância que o Senhor nos prometeu, né? Olha, vou falar, só um minutinho. Salmos. Deus é maravilhoso. Vamos lá, Salmos. Fala, 37 Salmos. Salmos 37. Salmos, versículo 25. Eu escrevi um monte de coisa, tá, gente? É a minha primeira vez, eu estou tão feliz porque eu pedi muito ao Senhor. Pai, eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu tenho um monte de coisa para falar. E eu, sabe o que? Eu não tenho vergonha de dizer o que o Senhor fez na minha vida. E Ele ainda está fazendo. Porque é aí que a gente tem a libertação e o entendimento, é não ter vergonha de dizer aonde Ele nos transformou. É aí que está. Versículo 25. Olha só. Eu fui jovem e agora sou velho. Ainda assim, eu não vi o justo abandonado, nem a sua semente mendigando pão.
alguma Bíblia deve estar: eu nunca vi o justo abandonado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Então aqui já está falando muita coisa. Quando o justo, ele entende que os pecados que nós cometemos todos os dias, porque a gente peca todo dia, vocês sabem disso, né? Não é? Bom dia, a gente tem salvação a gente tem que pedir perdão todos os dias, e a salvação está ali todos os dias para nós. Não tem um dia que a gente não peque, acredite, tá? É o entendimento que o Senhor me deu todos os dias, que temos que nos redimir, temos que chegar com o coração contrito, quebrantado e arrependido todos os dias, para que nós tenhamos a salvação que Ele deseja para nós. Então o que acontece? Quando o justo quando uma pessoa é justa, ela não sofre problemas em casa, ela não sofre com falta de dinheiro, ela não sofre com família desunida, ela se posiciona. O justo é aquele que se posiciona todos os dias. Quando chega uma coisa, algum problema, ele está se posicionando. E outra, reconhecendo que ele está errado. O reconhecimento é onde faz a gente sair do deserto. Né? E por falar em deserto, eu gostaria de falar sobre uma pessoa, Abraão. Abraão para todos é o pai da fé, né? Mas Abraão, ele foi um cara que ele errou muita coisa. E por causa do erro dele, por 450 anos o povo de Israel sofreu na mão dos faraós, né? E eu vou falar um pouco disso para vocês. Cadê Gênesis? Gênesis capítulo 12, por favor. Lembrando, irmãos, que aqui falar sobre libertação é algo muito amplo, muito grande, necessitaria de mais tempo e de mais tempo e de mais dias. Então eu vou, glória a Deus, eu estou introduzindo o que é o conceito de maldições e de pecados e de libertação, ok? Vamos lá, Gênesis capítulo 12. Eu marquei aqui alguns versículos para criar um entendimento. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai-te do teu país, da tua parentela, da tua casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Aí eu vou para o versículo 5. E Abraão tomou Sarai, sua esposa, e Ló, filho de seu irmão, e todas as posses que haviam juntado, e as almas que eles tinham obtido em Arã, e eles saíram para a terra de Canaã, e para a terra de Canaã eles vieram. Ok. Capítulo 6, versículo 6. E Abraão passou pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré, e os cananeus estavam nesse tempo na terra. E versículo 7. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: a tua semente eu darei esta terra. E ali ele edificou um altar ao Senhor, que lhe apareceu. O Senhor aparecia para Abraão. Que coisa linda. E houve, versículo 10. E houve fome na terra, e Abraão desceu para o Egito para peregrinar ali, pois a fome era severa na terra. E aconteceu, versículo 11, que quando ele estava prestes a entrar no Egito, ele disse a Sarai, é aí que está, sua esposa: eis que eu sei que tu és uma esposa formosa vista. Por isso acontecerá que, quando os egípcios te virem, eles dirão:
essa é a esposa dele e me matarão, mas te manterão viva. Então, ele não queria morrer. Dize, suplico-te que tu és minha irmã, para que eu possa ficar bem por tua causa, e a minha alma viverá por causa de ti. Olha só o que Abraão estava fazendo com a própria esposa. Olha o egoísmo, olha o medo. O Senhor não falou para ele sair de lá, queria mostrar para que Abraão foi para o Egito. Se o Senhor disse que ele tinha que ir para um lugar, por que ele foi para o Egito? O Senhor não falou para ele ir para o Egito, né? Aqui não está dizendo que Deus mandou ele para o Egito. Deus mandou ele para ir para a terra que ele ia mostrar, e o Senhor mostrou a terra, ok? E aconteceu que quando Abraão havia chegado no Egito, os egípcios viram a mulher como ele havia pensado, e que ela era muito formosa. Também os príncipes de Faraó viram e elogiaram diante do Faraó, e a mulher foi levada à casa de Faraó. E o Senhor atormentou o Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, a esposa de Abraão. Aqui já fala que o Senhor foi atormentar uma pessoa mesmo não sabendo, porque muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo na nossa casa, mas os nossos pais sabem, os nossos amigos sabem. Quando a gente faz alguma coisa que é errado completamente, imagina que o Senhor foi atormentar Faraó, não foi atormentar a Abraão. E Abraão, saindo de casa, a palavra de Deus diz que ele era já rico, ele já tinha bens, ele já tinha gado, ele já tinha uma situação financeira boa, né? E aí, quando o Senhor tormenta Faraó, cara, o Faraó fala, cara, não é possível, tem alguma coisa errada, porque até então tudo prosperava. Muita gente prosperou no deserto, o Faraó prosperava no deserto. Então, quando começou a dar errado, ele foi consultar lá os bruxos, sei lá, algo que ele foi consultar, porque ele tinha com certeza bruxos, não está escrito, mas ele tinha, e ele acabou descobrindo que Sarai era esposa e não irmã de Abraão. Aqui está, ó. Porque disseste, ela é minha irmã, portanto eu a tomei para ser minha mulher. Aqui não está dizendo que ele tomou para ser uma serva, aqui ele está dizendo que ele tomou para ser a mulher do Faraó. Então a maldição foi sobre a casa de Faraó. E acontecendo isto, quando acontece na nossa casa alguma coisa que a gente não está entendendo o que, a gente deveria fazer o mapeamento da nossa família, o mapeamento da nossa casa, porque há algo de errado ali, e há algo de errado mesmo, tá? Eu só não era um tio que me violentava, eram 2 tios que me violentavam. Isso quer dizer que talvez alguém pode ter violentado eles. Quando o espírito de promiscuidade entra na tua casa, você não sabe aonde ele vai parar. Assim como quando o espírito de morte entra na tua casa, não sabe aonde ele vai parar. Por exemplo, um aborto. Eu sei que talvez Deus esteja falando com alguém. O aborto, ele faz com que o espírito de morte ele entre na tua casa. A legalidade quem deu foram vocês, fomos nós que damos legalidade para esse espírito entrar, tá? Porque Deus é justo até com o diabo. Ele não, tudo quem faz é ele, tudo quem faz é ele, tudo está sobre as mãos de Deus. Só que ele nos deu o quê? O livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é que nos faz errar totalmente, porque se fosse engessado, ele deu até para o diabo, que foi o primeiro a sair da presença dele. Então, quando a gente dá essa legalidade para o diabo,
Ele vai usar, ele vai tremer a nossa casa, ele vai estremecer tudo, ele vai bagunçar, sacudir nossos filhos, a nossa casa, a nossa família inteira, por gerações. Por gerações. Aqui tem uma palavra para poder mostrar para vocês que é o Senhor que faz isso. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Acho que é isso. Ou é 5 ou 20? Não, não é isso não. Não, estou em Gênesis. Ok. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Aqui fala sobre a adoração das imagens, que esse é o outro tema sobre libertação e raiz de iniquidade. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque porque o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então aquilo que vocês fizerem, aquilo que vocês plantarem, com 17, 20 anos, com 21, 25, não sei o que, quando vocês tiverem filhos, os filhos vão passar por uma situação tenebrosa, pois não existiu entendimento no momento. O pecado, quando a gente comete o pecado, o que acontece? Ele não tem data de validade. Isso é algo muito importante para entender. Isso é algo extremamente importante. Foi há muitos anos atrás, mas a família ficou toda destruída e ninguém está entendendo por quê. Oh meu Deus, por que todo primogênito morre na minha casa? Sempre tem uma morte na minha casa, porque alguém lá atrás abortou, porque alguém lá atrás derramou sangue na tua casa. Isso, a terra clama a Deus o sangue. Se não Caim não seria maldito. É verdade. Amém? Amém. Amém? Então, é forte, pastor. Então, o que a gente tem que pensar agora é não olhar para o nosso egoísmo, porque o pecado a iniquidade ele fica somente porque somos egoístas, somente porque não olhamos e não entendemos e não enxergamos que quando a gente largar a nossa vergonha, porque o que a gente tem medo e vergonha é que alguém vai contar o nosso pecado para outra pessoa. E a gente tem que confessar esses pecados. E a gente tem que dar nome para o pecado. Porque senão, e se a gente não tiver com o coração contrito, quebrantado e arrependido, como Davi fez, porque na casa de Davi houve um desastre, somente porque ele tomou a mulher de Urias, tomou para si, ainda tentou embebedar o cara, para o cara ir para casa, para fazer amor com a mulher, para poder fingir que o filho não era dele. Olha só, o rei Davi, que é segundo o coração de Deus. Imagina, Abraão é o pai da fé. Imagina, Abraão é o pai da fé, Davi, o rei segundo o coração de Deus. Olha o que ele fez. Então nós somos maus de verdade. Somos terríveis, tenebrosos. A gente deveria se envergonhar. Não era para ninguém estar aqui. Não era para eu estar aqui. Então, se a gente não tiver o arrependimento conosco, a raiz de iniquidade ela continua.
E outra coisa, aquele pecadinho que a gente não larga, ele fica ali, nossa, mas eu gosto tanto disso. Não, a gente não se sente nem arrependido, porque é tão legal, né? É tão maneiro aquele pecado ali, mano. Poxa, cara, que maneiro. Pô, eu tô, ai Senhor, perdão, Macá. Tá difícil. Pecado gostoso. É um pecado gostoso. Esse é um problema. Aqui é faca de dois gumes, tá? Corta tanto pra cá quanto pra cá, tá? E não tem só a ver com sexualidade. Não tem a ver só com isso. Tem a ver com cigarro, com bebida, com tudo aquilo que é escondido. Porque se fosse aberto, né? Não seria tão pecado, não é? E sabe aquela coisa quando a gente vai pecar, a gente olha para um lado e para o outro? Porque eu já fiz isso também. Não pense em vocês que eu não... Porque eu estou aqui justamente porque eu não tenho vergonha de contar aquilo que aconteceu na minha vida, tá? Eu entrei no mundo das drogas assim. Eu entrei por curiosidade. Pelo fato de ter feito programa, eu vou falar aqui meio rasgado porque fica mais fácil, tá? E eu não tenho vergonha de contar isso, pois aqui tem vidas tem vidas e casas que o Senhor pediu para mim, como é que eu vou explicar isso? Ele pediu para que com o meu testemunho alguma coisa pudesse mudar nessas casas. Aleluia! Então, eu não posso falhar com ele, tá? Quando eu estava no mundo das drogas, foi algo assim, todos os dias. Uma época não é todo dia, você usa um pouquinho, não sei o quê. Só que eu era muito humilhada perante a sociedade, pois o que acontecia? O fato de passar pela prostituição. E aí eu conheci um homem, uma pessoa maravilhosa que entrou dentro da minha vida, que é o meu ex-marido. E ele foi uma pessoa que ele me tirou daquela onda, sabe? Não é que a gente gosta de fazer isso todo dia. Há pessoas, eu conheço, que até hoje elas estão lá, tá? E não é nada fácil. Quando a gente olha uma pessoa que está lá fazendo aquela vida, a gente mal sabe aquilo que aconteceu com ela. Aquilo ali não é por vontade própria. Aquilo se torna um cativeiro. E quando entender que aquilo é um cativeiro, porque assim, a pessoa que olha lá, falavam assim para mim: ah, isso é Brasil. Mal sabem que lá atrás houve algo que aconteceu para que aquilo acontecesse comigo. A gente não vai muitas vezes o que a gente quer, tá? Alguma coisa aconteceu lá, porque a gente simplesmente não entende. Ou vocês pensam que o homossexualismo é por causa de quê? É o mesmo espírito da promiscuidade que se apossa. E é algo que quando a gente vê, fala: Senhor, o que há com essa pessoa? Por que ele é assim? Muita gente julga, olha com desdenho. Nós mesmo, o povo de Deus, o próprio povo de Deus, rejeita. Sem contar a rejeição que eles já passam dentro de casa. Nossa, ao invés de a gente abraçar e lutar: Senhor, tenha misericórdia da minha casa. Senhor, olha para minha casa, olha o que está acontecendo, aonde foi que eu errei. Porque para acontecer isso, alguma coisa eu fiz, alguma coisa eu não vi. O que está acontecendo? Porque somente para entrar o espírito da promiscuidade tem que haver algum tipo de violência sexual, algum tipo de rejeição na família. Às vezes o pai queria um menino, veio uma menina. Às vezes o pai queria uma menina, veio um menino. E aquele desejo causa uma rejeição. E a criança percebe, tá? Porque eu não sou a preferida da casa. Mesmo assim, eu amo a minha mãe, tá? Eu não sou a preferida da casa. Como eu apanhei, sem entender nada. E olha que o inimigo, como ela abriu legalidade, é porque a gente é filho bastardo. Eu sou filha bastarda. Isso é uma legalidade aberta. A primeira legalidade é porque eu sou filha bastarda. Ok? Então isso é legalidade. Enquanto não se é casado, não se pode fazer. A gente sabe disso. Todo mundo sabe disso. Só que a gente esconde as coisas que a gente faz. A gente tem vergonha de contar. Mas nisso a nossa casa está sendo destruída totalmente. Então quem não casou, se casa.
Ainda dá tempo? Eita! Falou com alguém? E quem... Deus é bom, aleluia. Fala, seu pai. E quem tem alguma coisa errada na família, porque tem. Quem adorou a ídolos? Na minha casa era cheio de imagem. Eu dormia no quarto das imagens. A minha avó era espírita. E o que aconteceu? Eu vou contar um pedacinho que aconteceu na minha casa. A minha mãe quebrou as imagens todinhas e o espírito se apossou todos os que estavam na minha avó foram tudo para ela. Não é algo fácil nem de dizer. A minha casa era motivo de chacota da sociedade, da roça. Imagina. E algumas coisas ainda é necessário entender e melhorar. E eu sei que eu e minha casa futuramente serviremos ao Senhor. Um ato profético que eu decidi colocar na minha vida. Porque a minha mãe, Deus levantou a minha mãe. Muitas coisas ela não entendeu. E hoje ela não está bem. E eu entendi isso. A libertação, ela vem no entender. E ela vem na humilhação. E ela vem no se curvar diante do Senhor. Ela vem para confessar. Ela vem dizer para a gente confessar. E eu vou chegar lá. Essa será a finalização. Glória a Deus. Glória a Deus. Todas as vezes que a gente vê situações, e hoje em dia eu olho assim, falo, nossa, alguma coisa está acontecendo naquela casa. Olha a maneira em que está aquela família. Olha, quando não prospera, quando a família não prospera, prosperidade não tem só a ver com dinheiro não, tá? Prosperidade é prosperidade, é bênçãos o tempo todo. Quando não há bênçãos, há alguma coisa que necessita ser feito, um mapeamento. De repente foi a tua avó, foi a tua tataravó, de repente houve derramamento de sangue, idolatria, tá? Promiscuidade, violências. Então tudo isso gera raiz de iniquidade, tudo isso gera maldições e maldições hereditárias. De repente não é culpa de ninguém que está aqui. De repente é culpa da avó, da mãe. Mas quando vem para você, você fala, não estou entendendo, cara, eu sou fiel a Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz tudo certo, por que é que está vindo para mim? Quando um filho morre, por que está aqui? Porque alguém lá atrás derramou sangue. Enquanto isso não for eliminado, enquanto isso não for confessado, isso não vai parar, porque tem uma legalidade aberta dentro da família. E eu vou falar sobre isso aqui, ó, em Levítico. Levítico capítulo 26. Olha só o que Deus fala aqui. E aqueles que entre vós ficarem, capítulo 26, versículo 39. Do 39, eu acho que eu vou até o 42, 43. Versículo 39. E aqueles que entre vós ficarem se definharão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e também na iniquidade de seus pais. Na iniquidade de seus pais. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, isso aqui é a palavra de Deus que está dizendo. Eles se definharão. Isso quer dizer o quê? Que aquele lá, o teu pai, o teu avô, o teu tataravô, ou tua tataravó, aquilo que eles fizerem alguma coisa, e se eles não pedirem perdão, não se arrependerem e não repreenderem, o espírito maligno vai estar ali e vai continuar dentro da tua casa. Se eles confessarem a sua iniquidade, porque o pecado repetido é a raiz de iniquidade, e a iniquidade de seus pais, então está aqui escrito, não preciso nem falar. Se eles confessarem a sua iniquidade, quer dizer, nós temos que confessar a nossa iniquidade, e a iniquidade de seus pais, e a iniquidade dos nossos pais também. Isso aí a gente, como será a gente que vai
convenceu nossos pais a confessarem algo que eles fizeram. Sabe que muitas crianças às vezes nascem doentes, muitas crianças às vezes morrem no parto, acontecem muitas coisas dentro da nossa casa com os nossos filhos e a gente não entende por quê. É porque existia iniquidade, ou até conosco mesmo, existia iniquidade antes. Então é importante começar a fazer o mapeamento de casa. O que houve? Ver onde é que da vida tem alguma coisa errada na minha vida. Eu não estou prosperando. Se o justo não mendiga o pão, alguma coisa na nossa casa não está justo. Nós podemos ser justos, mas o nosso avô talvez não. Porque existia uma época em que a ignorância era tamanha, o não conhecimento, a falta de entendimento era tamanha que, olha, eu sou da roça, tá? Na roça acontecia cada coisa que a gente fala, meu Deus, era tudo resolvido na peixeira. Tudo era resolvido na peixeira. Imagina o que não aconteceu lá, aqueles chás abortivos que a mãe dava, ou aquela coça que o pai deu, ou até mesmo a gente que ajudou. Quem ajudou não é somente a abortar, a mãe que ajudou a abortar, a amiga que ajudou a abortar, aquela que apoiou a abortar, o médico que abortou. Todos eles são culpados de um assassinato. A terra clama por aquele sangue. Se alguém vê um vídeo, tem um vídeo no YouTube, um mês ou 2 de idade, de uma criança, um feto se mexendo na mão do médico. Tá? A partir do momento que existe o contato embrião, que se forma um embrião, Deus manda o espírito. Então já é um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Não tem como a gente dizer que não é. É a nossa tricotomia. Então, isso é para pensar. Quando há derramamento de sangue, quando tem posses de terras que foram apossadas de uma maneira, de uma forma ilegal. Tanto que, voltando a Abraão saiu do Egito muito rico. A palavra de Deus diz que Abraão saiu muito rico. Não saiu rico, saiu muito rico. Saiu com muito gado, muitas ovelhas e muita prosperidade. Então isso quer dizer que ele ficou um tempo longo lá. Para ele sair muito rico, quando a palavra é muito, realmente, quando está na Bíblia, a palavra quer dizer muito. Pelo menos, no estudo que eu fiz, o cálculo foi entre 10 a 12 anos. Pois, se como antigamente era terras e gados, o que fazia prosperar, então, até o que o gado crescesse, até que fizesse tantas ovelhas, até que se fizesse tantos camelos, até que fizesse uma grande quantidade, o que aconteceria? Leva-se tempo. Qualquer pecuarista entenderia, quem é da roça entende, quem é da roça sabe, que levaria muito tempo. Então aquela mulher ficou nas mãos de Faraó, por obrigação que o próprio marido mandou, por longos e longos anos. E imagina que ele ia visitar a própria esposa na tenda de Faraó. Imagina o que ele fez com a própria vida dele, o que ele não fez com o povo dele, porque depois esse povo ficou escravo até a 4ª geração. Então a palavra de Deus ela é clara. A iniquidade ela tá totalmente ligada às nossas desgraças, às desgraças das nossas vidas. Então, se a gente não nos despertarmos para entender que a gente precisa confessar os pecados e pedir perdão a Deus, e entender que o processo que a gente está passando, assim como Daniel, porque a gente só sai do deserto depois que a gente entende o que está acontecendo, ok? E a gente aceita. Agora eu vou falar para vocês. Daniel, capítulo 9. Daniel capítulo 9.
A libertação, ela é muito abrangente, a Bíblia inteira fala dele. Então, assim, eu separei alguns versículos para que haja uma introdução de entendimento nessa parte. Ok? Amém. Amém? Daniel. 9. Isso. Ó. Aqui, ó. Daniel, capítulo 9, versículo 11. Sim. Todo mundo achou? Posso? Vamos aguardar a irmã. Ana, a irmã. Bora lá. Eu estou com dificuldade de passar folha. A folhinha é bem fininha, sabe? 9, 1, 11. 11. Obrigada. Eu agradeço pela oportunidade de vocês me poderem, de vocês me ouvirem. Está sendo uma bênção. Amém. Deus Glória a falando. Deus. Glória a Deus. Sim, toda Israel transgrediu a tua lei. Toda Israel transgrediu a tua lei, afastando-se para não obedecerem a tua voz. Portanto, a maldição está derramada sobre nós. Olha o reconhecimento aqui. Aqui ele está reconhecendo que o que está acontecendo. E o juramento que está escrito na lei de Moisés, o servo de Deus, porque nós pecamos contra ele. Meu Deus, aqui diz tudo. Quando a gente peca contra o Senhor, a gente não está pecando contra o próximo, não. Quando a gente faz alguma coisa, algum mal para o próximo, está pecando contra o Senhor. E daquilo ali, a mesma semente a gente terá. Se nós traímos, nós seremos traídos. Se nós roubamos, seremos roubados. Não tem para onde correr, é a mesma semente. É a mesma semente. Se a gente mata alguém, Deus vai permitir que o diabo carregue alguém. E vai morrer mesmo. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Se a gente adora imagens, que a gente vai ficar igual a eles. Parados. Morte prematura. Parados. Meu Deus. A morte prematura não é nada de Deus. É legalidade aberta. Deus não quer que a gente morra. Deus não quer que a gente morra cedo. Ou às vezes Ele nem leva a gente, Ele leva alguém que nasceu depois de nós. Aí de repente a gente leva um neto. Ah, perdeu o bebê. Por que perdeu o bebê? Tem que pensar por que perdeu o bebê. Porque Deus manda o Espírito. Alguma coisa está errado nessa casa. Não existe perda para Deus. Não existe perda para Deus. Aleluia. Ei, aleluia. Glória Não a existe Deus. perda para Deus. Deus não quer que ninguém se perca. Oh, aleluia. Gente, vocês não estão entendendo que enquanto não se confessarem os pecados, que o coração não tiver quebrantado e não existir arrependimento, nada vai prosperar. A morte vai ficar ali, mas morte de tudo. Não adianta a gente estar na presença, mas a nossa casa definhando. De que adianta? A tribulação ela tá ali para todo mundo. Mas quando a gente se posiciona, peraí, Senhor, tem alguma coisa errada, confessa o pecado. É o pecado, é através da confissão que há libertação. É somente assim, não existe outra maneira. Larga a vergonha, porque é somente por causa da vergonha que a gente não abandona. É o nosso egoísmo, porque a gente tem vergonha, porque aquele lá vai nos julgar, porque aquele outro vai julgar. Oh meu Deus, Glória a por que a gente é tão egoísta a esse ponto? Porque isso nos faz mal aquele que está do nosso lado, É faz mal ao nosso verdade, neto. Deus. É verdade, Deus. Meu É verdade, Deus. É verdade. Meu Deus, o nosso egoísmo é tão grande Abre que a os gente nossos olhos. destrói tudo aquilo que está ao nosso redor. Eu destruí aquilo que estava ao meu redor.
A minha mãe destruiu aquilo que estava ao seu redor. A minha avó destruiu aquilo que estava ao redor dela. Na minha casa, na casa da minha mãe, na casa da minha avó, existe um espírito de alcoolismo tremendo. Eu estava afundada nas drogas e no álcool. No álcool era uma coisa horrível. Ninguém queria ficar perto de mim. Ninguém queria ficar perto de mim. Eu desejava que as pessoas, eu me achava, poxa Senhor, porque como eu tinha casado, né, eu casei com um estrangeiro. Eu tinha casado com um estrangeiro, viajei pra caramba e tudo mais. Mesmo assim, o pecado não saía de mim, porque eu traía ele. O pecado ficava ali criou uma raiz tremenda e tenebrosa, e eu passei umas consequências bem difíceis. Para eu encontrar o Senhor novamente, eu passei por uma situação que foi algo terrível. Tinha um cara desviado, e eu, né, tava nas drogas, não sei o que, passando um monte de problema. E se como um abismo encontra o outro, um desviado se encontrou com o outro. E ali foi desviado, ele estava separado. Tá? Isso aconteceu há 10 meses atrás, tá? Isso não foi lá muito longe. Tá? Eu sei que eu tô aqui, de repente tem alguém que tá pensando, cara, quem é essa menina aí que tá falando esse monte de coisa assim, que tá pensando que ela é quem? Cara, se eu não contar essa situação, vocês não vão entender o que é a glória de Deus na minha vida. Ok? Amém? Eu mentia muito, eu era uma pessoa que mentia muito, e eu traía muito meu marido. E aí depois a gente se separou, tudo mais, blá blá blá. E aí eu encontrei essa pessoa. E esse homem, tudo estava muito bem, tudo estava muito certo, tudo estava muito legal, bonito, iniquidade, o sexo rolando, acordo, aquela raiz vem ficando cada vez mais profunda, e os demônios fazendo festa na nossa casa. O que aconteceu ali? De um dia para o outro, eu pensava que eu ia até casar com essa pessoa. Mal sabia eu, papai, tem uma mulher de joelho, orando para esse homem voltar para casa. Ou vocês acham que isso não é vergonhoso de contar? Reconhecer o pecado é aonde existe a libertação. Aleluia. Ok? Amém? Então, nossa, eu não sabendo que tinha uma mulher de joelho, eu entendi algumas coisas, mas o Senhor me reviveu agora. E a gente estando junto, não sei o que, e tinha tanto demônio comigo, mas tantos demônios comigo, tanta droga, tanto o álcool, cachaça, gente, eu dormia, a cama era assim, a cama ali, aí eu tenho um restaurante, as bebidas do restaurante ficavam tudo na minha casa. Você não imagina como o diabo fazia festa com a minha vida, como ele fazia festa, uma tenebrosa, eu dormia suja, porque o espírito é imundo. Eu não queria tomar banho, era um espírito imundo que se apossava de mim. E quando eu ficava drogada, eu queria escrever para as pessoas, imagina um desastre que eu não fazia. Olha só a loucura, tá? Isso antes de encontrar essa pessoa. Quando eu encontrei essa pessoa, ele via muitas pessoas comigo. Olha só o que ele via. Tanto que ele pensava, de repente ele falava assim pra mim: Você fez sexo com 20 homens hoje. Você fez sexo com 30 homens. Você fez sexo com 12. Aonde eu ia, aonde eu fosse, tá? Isso aqui é muito forte, tá? Ele pensava que eu fazia isso e eu não estava fazendo nada. Eram os demônios que estavam junto comigo, eu não estava fazendo nada. Olha só o que ele chegou a pensar, porque ele ficou perturbado, atordoado também, porque os demônios que estavam comigo foram passados para ele e os deles para mim. Olha o que acontece. Olha o que acontece quando a gente não faz a coisa certa, quando a gente faz tudo aquilo que Deus disse para não fazer.
tá? E ele deixa o diabo tomar conta. Isso se a gente não morrer antes, tá? Então, enquanto a gente ficar no egoísmo, ele diz: confessai uns aos outros. Gente, enquanto a gente sentir vergonha de contar aquilo que a gente fez, porque ele deu o livre-arbítrio para nós, a gente fez do livre-arbítrio um desastre, a gente jogou o nome do Senhor na lama, tá? Porque quem segue princípio, nada disso acontece. Aleluia. Quem segue princípio, não tem como isso acontecer, porque o justo não mendiga o pão. Aleluia. E eu mendigava pelo carinho das pessoas, eu tinha medo, tinha vergonha. Era um desastre a minha vida. Era um desastre a minha vida. Uma vergonha. As pessoas olhavam para mim e ainda olham, sabe o que? Olha. Tem que ver a cara que eles fazem. Tem que ver a cara que eles fazem. O Douglas presenciou algo que, nossa, ele ficou assim. Eu falei: não se assusta, porque eu sei que é assim. Eu já estou acostumada com isso. Porque quando você entende que você tem que passar por aquilo que você tem que passar, porque você cometeu um erro no passado, aquilo ali, ele te transforma. E Deus passou a me tirar do deserto, quando eu me ajoelhava drogada. Aleluia. E falava: Senhor, me tira daqui, Senhor, tenha misericórdia de mim. Pai, me tira daqui, tenha misericórdia de mim. E eu vi uma live, tinha uma live, não sei se alguém deve estar escutando uma live. Não, ainda não. Eu vi uma live de um pastor chamado Elias. E todas as vezes 3 da manhã eu via essa live. Até eu decidi escrever ali, que foi ali quando Jesus me salvou. Gente, foi uma coisa tão tenebrosa onde eu passei, onde eu atravessei. Na nossa casa existe, com certeza, tem um bêbado, tem um drogado, tem um filho que não sei o que, tem um homossexual, tem alguém no ato da prostituição. Tem, eu sei que tem. Na nossa casa tem. É aí onde a gente tem que analisar e avaliar: Senhor, aonde está o erro? Pai, se sou eu que cometi o erro, me mostra. Me mostra, Senhor, porque tudo isso somente vai desaparecer quando a gente reconhecer a iniquidade dos nossos pais também. Não há outra maneira, não há outra solução, não tem como fazer de outra maneira. E a gente tem que confessar esses pecados. Isso daí seria outro papo, outro assunto, outro momento. Mas essa introdução é importante para que vocês entendam que a mudança começa através de nós. Primeiro é ser para a gente ter. Senão não há como prosperar, não haverá prosperidade em casa, não adianta. Até mesmo, vou falar, a moedinha que a gente roubou do marido. Lembra de Raquel? Raquel, que ele pegou a imagem do pai, ela pegou as imagens do pai, pegou alguma coisa do pai, um objeto do pai, né? E aí, o que Jacó falou? Que morra! Que morra! E ela morreu! E ela morreu! Olha só, porque ele pensou assim, não, o Labão, né? Labão, ele falou: mas Jacó tu pegou, achou que Jacó tinha pego. Falou: não peguei nada não. Pô, ele ficou tão bravo com a situação que ele falou: que morra quem pegou. Caramba, tinha sido a própria esposa que levou de casa. A gente roubou nosso próprio pai. Olha o que acontece. Deus manda a gente fazer o quê? Trabalhar aí do nosso suor. Aleluia. 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 Não pensem vocês que isso não me aconteceu, não, porque me aconteceu. Oh meu Deus, oh meu Deus. Há tantas coisas na nossa vida que se a gente não vigiar, não é vigiar e orar. Ou então se a gente comete alguma coisa, fala: caraca, agora eu vou confessar isso, porque depois isso vai criar raiz pro meu filho, pro meu neto. E o diabo escolhe, tá? Dá legalidade para ele escolher onde que ele vai buscar. Fala, Jesus. É um câncer. É isso aí. É um câncer. É contagioso. O diabo ele consegue fazer um desastre, mas porque Deus foi justo até com ele. Não é culpa do diabo, é culpa nossa.
Ele fica ali esperando a gente pecar. Ele está ali, aí ele vai lá falar com Deus assim: Deus, o Senhor disse, a tua palavra diz que se fizer isso, acontece isso. Então a maldição é dele mesmo. Então não há como a gente fugir de certas coisas. A libertação, ela só vem com confissão de pecados. Não há outra forma. Aleluia. Não há outra forma. E a fé sem obras é morta, tá? E para que as pessoas vejam a glória de Deus nas nossas vidas, tudo isso precisa ser transformado. Para haver transformação, a gente precisa de entendimento. Para haver transformação, a gente precisa entender que nós dependemos dele. E sem ele nada somos, sem ele nada faremos, sem ele nada fazemos. Tem outra. Eu queria falar de Daniel, capítulo 9, versículo 13 e 14. Capítulo 9, continuando o versículo. Como está escrito na lei de Moisés: todo este mal nos sobreveio, contudo não fizemos nós nossa oração perante o Senhor, para que nos desviássemos de nossas iniquidades e entendêssemos a tua verdade. Olha só, aqui está muito claro. Aqui está muito claro. A gente não ora, a gente não pede perdão. Senhor, pequei contra ti, Pai. E existe uma oração específica para isso, para arrancar a raiz de iniquidade, não só dos nossos pais, mas a nossa também. É uma oração específica. A gente não pode falar de qualquer jeito. Não é: Pai, perdoa os meus pecados. Não é assim. Não é assim que funciona. Ah, Pai, Senhor, perdoa o meu pecado. Não, Pai, eu pequei contra ti. Senhor, venho diante de ti, Pai, pedir perdão pelo meu pecado, pela minha iniquidade. Senhor, o nome do pecado, você tem que dar nome ao pecado. Pai, eu roubei o meu pai. Sabe quanto é difícil falar isso? E confessa para o pai. Confessar para o pai, se o pai ainda estiver. Aí sim haverá libertação na tua casa, quando você confessa. Outro dia, meu ex-marido me perguntou assim, porque ele me via, ele falou assim: você me traiu de todas as maneiras, me explica algumas coisas. Eu falei: eu não conseguia. Um amigo meu, ele tentava que eu confessasse que eu usava drogas. Na verdade, meu ex-marido já sabia, só que eu não conseguia falar. Gente, eu me escondia, eu ficava no carro, às vezes um dia inteiro, da noite do dia inteiro, sem querer ir para casa. Quando meu ex-marido vinha, eu tinha que estar com ele. Como é que eu ficava com ele? Isso a gente já estava separado, mas ele já tinha ouvido, alguém já tinha falado com ele que se ele não viesse, eu teria morrido. Então ele veio para cuidar de mim. Alguma coisa estava acontecendo comigo. Então assim, ele falava: fala pelo menos uma vez na tua vida a verdade. Meu Deus. Fala a verdade. Conta, por que você não está vindo trabalhar? Fala a verdade, eu estava usando droga o dia inteiro. O dia inteiro. Eu não queria chegar no trabalho drogado. Sabe o que é isso? Gente. Quando a gente não entender que aquilo que eu estou falando aqui, entregando a minha história, a minha história de vida, o meu testemunho para vocês entenderem que enquanto tudo ficar escondido, o diabo tem poder. Ele tem poder. Deus não tira o poder dele, porque só sai a bola de sangue. É para quem é convertido de verdade. A bola de sangue, o sangue de Jesus. A dívida, como é que ela é paga? Você aceita o Senhor como teu único Salvador? Sim, aceita. Quem crê e for batizado será salvo. Olha só, então, como é salvo? A bola de sangue. Mas isso não quer dizer que tem a vida eterna, tá? Porque todo dia tem a existência da vida eterna. Porque o pecado jaz a porta, todos os dias. Até mesmo na gente fofocar: fulano tá falando isso aqui, não. Se a gente fala do outro, imagina o outro. Vou ficar: nossa, se ela fala dos outros assim, imagina ela fala de mim. Nossa, porque o que mais acontece, e na igreja principalmente, tá? Eu falo pra mim, a fofoca,
Meu Deus, a maledicência. Nós somos seres maus, a Bíblia diz que somos maus. Quem não ajunta, quem não é comigo é contra mim. Quem não ajunta espalha. Quem não ajunta espalha. A palavra de Deus diz isso. Então não tem como a gente falar que não. Não tem como a gente dizer que não. Aleluia! Quem não é comigo é contra mim. Ei, a partir do momento que a gente começa a errar, tem que vigiar. Ei, tem alguma coisa acontecendo. Às vezes a gente fica com raiva. Senhor, perdoa a minha raiva naquele momento. E é bom, sabe o que? Senão, sabe uma coisa às vezes que acontece na igreja? Brigou com o irmão, aí fica mal tempo você falar com o irmão na mesma igreja. Que loucura! Que loucura, cara! E depois diz que é bonzinho. Que maluquice! Essa é a coisa mais doida. Falar, meter o mal no irmão, porque o irmão não sei o que, não sei o que, eu não vou falar com ele não. Ei! Que isso? Que loucura! O Senhor não é ajuntar as pessoas? Como é que você vai brigar com o irmão que está aqui? Imagina que ela brigou com ela e não vão se falar numa igreja desse tamanho. Por favor, que loucura! Que loucura! Essa é a coisa mais egoísta, egocêntrica, né? E é um abismo enorme, tá? É um abismo enorme. Em vez de pedir perdão, a gente decide criticar o irmão. Sabe? Infelizmente, isso acontece na igreja. Enquanto não vem o perdão, vem dor de cabeça, vem não sei o que, a gente tropeça, a gente cai, tá? Porque Deus vai começar a tratar, tá? Começa a tratar. E Ele começa a tratar. Porque tudo na nossa vida, o deserto é tratamento. Aleluia. E tem que entender. Na verdade, o entendimento é que faz a gente sair do deserto. Ok? Amém? Vou continuar aqui, porque isso é muito forte. Muito forte. Senão, para que a gente veio? Para que tenha vida? A vida em abundância. A vida em abundância quando eu for para as ruas onde são de ouro? Será que eu vou para lá? Será que eu vou para lá? Eu quero ver a rua de ouro. Tá, mas será que eu vou mesmo? Porque lá é vida eterna. O Espírito, ele vem do céu. Ok? E Deus não mandou o Espírito para a gente ir para o inferno. Ele só nos deu livre-arbítrio para a gente ter a escolha e adorá-lo, entender e seguir as leis. Porque senão, para que a gente está no mundo? Para que a gente cresceu? Para que a gente está aqui? Senão a gente morreria antes. Acredite, tá? Alguma coisa tem, porque todo mundo ainda está vivo. Porque enquanto ainda está vivo, ainda tem salvação. Depois que morreu, já era. Ou vai para cima ou vai para baixo. E não adianta, entendeu? Que vai mesmo. Amém? Eu vou finalizar aqui com o texto Tiago, capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu agradeço, Senhor. E eu creio, Pai, que vidas estão sendo alcançadas, Pai, assim como a minha foi, Senhor. Assim como a minha foi. Amém? Cadê Tiago? Aleluia, Jesus. É forte. Reconhecer. Reconhecimento. É tudo que Ele pede, né? Reconhecer que Ele é o santo, santo, santo. Só Ele. Somente Ele pode nos salvar das mãos de Satanás. Não há outro como Ele. Tiago capítulo 5, versículo 15 e 16. Amém? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. O capítulo 16 é o ponto mais crucial
de toda essa ministração. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Aleluia. E orai uns pelos outros. Por que tem que ser uns aos outros? Onde estiverem dois ou mais, em meu nome eu estarei. Então precisa haver uma concordância. Tem que existir uma concordância. Confessai uns aos outros a vossa culpa. Tem que confessar uns aos outros. Não tem como, ele que está dizendo aqui, não sou eu que está dizendo, é ele. Oh, aleluia. Para que possais ser curados. Contra isso não tem como. Contra a Bíblia não tem argumento. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Aleluia. O meu entendimento aqui é o confessar uns aos outros. Sim. Para quem? Para quem? Para quem a gente confia, sim. Mas a pessoa tem que ser justa, tem que estar na presença de Deus. Não pode estar. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. Não tem como ser qualquer pessoa. É a oração do justo. É ela que nos livra. Amém? Temos que confessar uns aos outros. Vou até ler de novo que isso é muito top. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Senão não estaria escrito aqui. Senão confessais a Deus, né? Senão estaria confessai a Deus. Não está escrito confessai a Deus. Está confessai uns aos outros. Oh, parte importante. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém? Todo esse giro que eu dei, eu rodei lá para poder dizer. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas. Todo mundo aqui é culpado, irmão. Não tem ninguém que não é culpado. Eu, inclusive. Tá? Amém? Confessai vossas culpas uns aos outros, para que possais ser curados. Aleluia. Sem confessar não tem cura. Meu Deus. Ei, irmãos, o que o Senhor está falando aqui? Enquanto não confessar não tem cura. Não há outra maneira. Eu sei que há. Olha, eu sei que todos vocês são mais velhos do que eu. Eu sei que todos, mas alguma coisa Deus pediu para eu fazer aqui. Ei, há algo, aquele escondido. Aquilo que está escondido é para. Aleluia. Aquilo que está escondido, que é para confessar. Há algo acontecendo aqui. Há algo acontecendo aqui, irmãos. Há coisa acontecendo aqui. Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando com gente aqui. Oh, meu Deus. Deus está falando com gente aqui. Começa. Não seja egoísta. Oh, o Senhor está dizendo, confessa. Eu quero libertar a tua casa. Eu quero tirar você do cativeiro. Eu quero deixar vocês livres. Oh, aleluia. O Senhor quer a gente livre. Livre para voar. Livre para estar aqui também. Oh, se nada tivesse acontecido na minha vida, eu não podia estar aqui, pisando aqui, contando o meu testemunho. Oh, e outra, não pense não que eu pensei, será que eu vou ter vergonha? Não tenho não, porque a glória de Deus está sobre a minha vida agora. E eu creio que aqui muitas almas e vidas serão salvas em nome de Jesus, porque o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Nós não merecemos viver uma vida de abominação, de maldições. O Senhor não veio para isso, para que o nosso espírito desceu à terra. Oh, o mundo natural, ele é muito difícil, ele é sim, Deus estreita as coisas, sim, mas ele nós temos dele a misericórdia. Senão, olha só, lembra de Ezequiel 18, toda alma que pecar essa morrerá? Aí é até um certo ponto, sabe? Porque muita gente vai nesse versículo ali. Muita gente vai naquele versículo ali. O pecado do meu pai é o pecado do meu pai.
toda alma que pecar essa morrerá. Não é assim não, não é assim não, porque a quantidade de palavras que estão aqui nos versículos falando sobre iniquidade dos pais dos filhos, eu visitarei a iniquidade dos pais nos filhos. Para que ele disse isso então? Serve de quê? Imagina, maldições hereditárias. Oh, aleluia! Aleluia. As maldições hereditárias, elas nos perseguem. Eu fiz um programa de libertação, fiz um seminário de libertação para entender, para falar aquilo que eu estou falando aqui agora. Entendeu? Não há outra maneira da gente entender o que está acontecendo na nossa casa se a gente não fizer um mapeamento da nossa vida. Ô Pai, poxa, por que eu não prospero? O dinheiro nada dá, porque tem alguém, você roubou alguém lá atrás, alguma coisa acontecendo, tu roubou, ou então comprou algo roubado, ou, não fui eu que roubei, mas foi fruto de roubo. O aborto, não fui eu que abortei, não fui eu, mas você deu dinheiro para abortar. Ou não pensa que eu já não fiz isso? Uma funcionária minha pediu para abortar. Ei, por favor, eu não quero ter esse filho, não sei o que. Nossa! Eu falei, eu não quero saber disso. Eu não quero saber disso, eu estou pecando. Ei, por que não se preveniu antes de cometer esse delito? E olha, te deixa numa situação difícil. E o diabo vai naquele que ainda não tem aquele pecado, que eles querem te cercar. Eles querem te cercar. E aí cabe a ti o livre-arbítrio de decidir fazer a coisa certa ou não, porque agora estão querendo legalizar a lei, sabe? De aborto. Ei, o que é isso? Aonde é que a gente vai parar? Aonde vamos parar? Isso não pode ser legal. Se você vê, com 1 ou 2 meses, já tem uma vida se mexendo ali. Ei, o que é isso? Como é que vamos obter salvação quanto a isso que estamos fazendo? E outra, o espírito de morte ele capta em qualquer lugar, em qualquer área da família, tá? E normalmente não é o mais velho, normalmente é o frutinho mais novo, aquele que nasceu para doer mais ainda. Não é aquele que está velho, não tem, é a morte prematura. Aquele que cometeu o pecado, sabe aquela mãe? Não, minha filha não vai ter, tá? Porque não casou, não sei o que, tá? Houve um delito ali, tá, tudo bem. Delito não. Houve um pecado? Sim. Engravidou, ok. Vamos abortar. Abortou, tá. Quando ela tiver o filho de novo, ele está abortando o primogênito. Vocês sabiam que o diabo adora o primogênito? Ama o primogênito. Ele quer arrancar a primogenitura. Então existe um sangue ali, existe uma morte dentro do útero da mulher. E aí ela abre, de repente não pegou o próximo filho, mas o neto ele pode pegar. Assim mesmo, a legalidade está aberta. Amém? Amém? Eu agradeço a oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Irmãos e irmãs, eu agradeço a Deus, eu agradeço ao Senhor por Ele dar a nós a chance de sermos salvos, a chance de termos uma vida melhor aqui, a vida terrena. Se vocês repararem, tem uma coisa aqui que vai doer em muita gente agora que eu vou falar. Já repararam que o crente, nós cristãos, somos aqueles que mais temos fé, somos aqueles que mais passamos tribulação, somos aqueles que mais temos problema de dinheiro. Já repararam isso? Por quê? Eu vou deixar essa pergunta aí para vocês. Isso tem a ver com raiz de iniquidade, tem a ver com maldição hereditária, isso tem a ver com tudo isso, tá? Por quê? Se ele diz que a nossa descendência não tem que medir garopão, então cadê a palavra do Senhor na nossa vida? Onde é que está? Por que a gente fica passando tribulação? Alguma coisa está errada aí. Porque justo o povo de Deus, se a palavra dele diz
E sabe o que outra coisa? Somos filhos. Os filhos, eles não têm que sofrer nada. É verdade. A menos que a gente não entenda que a gente tem que confessar nossos pecados. Não é, os outros são criatura, nós não somos criatura. A gente aceitou Jesus como nosso Senhor e único Salvador. A bola de sangue que Ele morreu por nós está sobre nós. Isso quer dizer que teve um romper dessa bolha de sangue. Ele pagou a nossa dívida, mas por que a gente está padecendo? A gente busca. Aonde é que está o Senhor nisso? É verdade. Talvez não esteja nele, porque ele já disse que a gente veio para ter vida em abundância. Então alguma coisa está errada em nós. É a nossa culpa. Tá? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus.